Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 45, a cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, de joelhos: se queres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desaparecera a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinha ter com ele. Amém. Irmãos, esse texto é um dos textos mais tocantes do Novo Testamento, pois ele, mais do que um fato, ele é um símbolo, ele é um emblema da nossa vida. Ele nos mostra aqui, pelo menos, irmãos, os polos distintos. Ele mostra a miséria extrema em que o homem pode chegar, e ele mostra a grande misericórdia de Deus em curar, em abraçar e se aproximar desse homem miserável. Esse texto, ele pinta com cores vivas e ao mesmo tempo cores dolorosas, irmãos, a situação em que o ser humano pode chegar. Porque quando uma pessoa, ele começava a ver ou sentir algo anormal em seu corpo, e que aquilo poderia estar levando aos sintomas de uma lepra, esse homem, ele deveria ir até o sacerdote, como nós lemos no início do trabalho, lá em Levítico, e nós vemos que aquele homem, aquela pessoa, ele tinha que ir até o sacerdote, e ali o sacerdote o verificava, analisava a situação da pele dele, e poderia declarar impuro por estar leproso, por ser um leproso. Então, quando a pessoa tinha esses sintomas, que parecia ser de uma lepra, ele ia até o sacerdote, e se de fato fosse constatado que era uma lepra, que fosse diagnosticado uma lepra, aquele sacerdote, ele dava o veredito, ele dava o diagnóstico dizendo: olha, você está com lepra, você é uma pessoa impura, é uma pessoa imunda. Então aquele homem, ele voltava para casa, entristecido, cabisbaixo, porque ele sabia quais eram as consequências de tudo aquilo. E ele então, sem poder abraçar a esposa, os filhos, ele se retira para uma caverna ou para uma colônia de leprosos que havia ali em Israel. E quando ele ali estava, naquela colônia ou naquela caverna, leproso, com o passar dos anos, a tendência era que aquela doença se agravasse cada vez mais. E agora, aquele homem ali, desenganado, coberto de lepras, o corpo deformado, ele aguardava, longe do convívio social, a chegada da morte. Ele aguardava a morte. Então, irmãos, nós vemos esse texto que nós acabamos de ler aqui. Jesus, ele inicia seu ministério e ele começa a percorrer as cidades da Galileia, pregando o Evangelho,
E em uma dessas viagens, dessas visitações dele pregando o Evangelho, aparece esse homem que nós lemos aqui no texto, o homem leproso. E esse homem estava totalmente tomado da lepra. Tanto que Lucas, que era médico, ele usando da sua experiência, da sua linguagem de médico, ele disse que aquele homem estava totalmente coberto de lepras. No Evangelho de Lucas é relatado assim. Então, irmãos, o mal já estava em estado avançado na vida daquele homem que se apresenta ali diante de Cristo, rogando, clamando, suplicando a Jesus que o cure. Então, a palavra lepra, ela vem do verbo lepei, que significa descascar. Então, o leproso é alguém que está descascando, alguém que está soltando a sua pele. A palavra grega, irmãos, para lepra, ela era usada para uma variedade de doenças similares. E algumas doenças, algumas delas eram contagiosas, eram degenerativas e mortais. A lepra descrita no texto que nós lemos era uma lepra desse tipo. Uma lepra que era uma doença letal, uma doença incurável, uma doença lenta, mas uma doença progressiva que acabava levando a pessoa à morte e não tinha cura. Então ela transformava o enfermo numa carcaça repulsiva, porque ninguém queria ter um leproso por perto. Ninguém queria ter uma pessoa que tinha lepra por perto, por ser uma doença contagiosa. Então o leproso era considerado um morto-vivo. E a cura da lepra era considerada como uma ressurreição. Era como se alguém ressuscitasse. Porque alguém que era considerado leproso, naqueles tempos, era alguém que era praticamente condenado à morte. Então, quando alguém ele era curado, é como se ele tivesse ressuscitado, como se ele tivesse nascido de novo. E só Deus, irmãos, poderia curar um leproso. Ninguém mais poderia curar um leproso a não ser Deus. E a lepra era a pior enfermidade do mundo naquela época, a mais temida, a mais sofrida e a de consequências mais graves. A lepra, ela era um símbolo da ira de Deus, Os rabinos, eles consideravam a lepra como um castigo de Deus. E ela foi infligida por Deus para punir a rebelião de Miriam, Ela ficou leprosa por causa da sua rebelião. Deus castigou com lepra. A mentira de Geazi, ele que mentiu, ele também foi castigado com lepra. Uzias, por causa do seu orgulho, ele também foi punido por Deus com lepra. Então a lepra, irmãos, era um símbolo do pecado. E como tal, ela possuía várias características. Assim como o pecado, ele possui várias características, e nós vamos pensar nesse texto, olhando para essas características da lepra e fazendo uma comparação com as características também do pecado. Primeiro, a lepra, ela é mais profunda do que a pele. Ela é muito mais profunda do que a pele. Lembra do texto que nós lemos em Levítico capítulo 13, o versículo 3 assim: este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco, e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Irmãos, a lepra era muito mais do que uma doença dermatológica, uma doença de pele. Ela não atacava meramente a pele, mas também o sangue, a carne, os ossos, até o paciente começar a perder as extremidades do seu corpo. Semelhantemente, o pecado, irmãos, ele é algo, não é algo superficial.
O pecado, ele brota do coração. O próprio Jesus falou que é do coração que procede todo tipo de pecado. E ele contamina todo o corpo. Então, irmãos, o homem, ele está num estado de depravação total. De depravação total. Ou seja, todos os seus sentidos, todas as suas faculdades foram afetadas pelo pecado. O pecado atinge a mente, o pecado atinge o coração, o pecado atinge a vontade humana. Então o ser humano, ele se encontra em uma depravação total, totalmente contaminado, assim como uma pessoa que estava leprosa. O pecado, ele atinge os nossos pensamentos, o pecado atinge as nossas palavras, o nosso desejo, a nossa consciência. O pecado atinge a alma humana. Então, irmãos, assim como a lepra, que não era superficial, mas algo mais profundo, e que não ficava somente na pele, mas atacava outros órgãos do corpo, assim o pecado, ele contamina todo o corpo humano. O homem se encontra numa depravação total, totalmente corrompido. Não há nenhuma parte, nenhuma faculdade humana que esteja livre do pecado. Em segundo lugar, irmãos, a lepra, ela separa. O impacto social da lepra era ainda maior do que os problemas físicos. Porque além do sofrimento afligido, irmãos, pela doença, a pessoa deveria ficar isolada da comunidade. Imagine, a lepra afligia física e moralmente, pois o leproso tinha, irmãos, que enfrentar a separação. Uma pessoa leprosa, ele estava condenado a estar para sempre separado da sua família, dos seus amigos, da sociedade, das pessoas queridas que ele conviveu durante toda a sua vida. O leproso precisava ser isolado, separado da família, da comunidade. Ele não poderia frequentar o templo ou uma sinagoga, mas ele precisava viver numa caverna ou numa colônia de leprosos ou na cidade dos leprosos. Então todo contato humano era proibido. Havia lei para isso, era proibido. A lei de Moisés proibia determinadamente a um leproso aproximar-se de qualquer pessoa. E quando alguém se aproximasse dele, ele tinha que ir de longe já começar a gritar, né? Imundo, imundo. Imagine, irmãos, a vergonha que era para a pessoa, a dor que era para a pessoa. Ele estava ali num determinado local e se alguém viesse se aproximando, ele tinha por obrigação de clamar, de gritar, de avisar as pessoas, dizendo: eu sou um imundo, eu sou imundo, não se aproxime de mim. Imagine a dor que era para aquela pessoa. A lei de Moisés diz, no capítulo 13, lá que nós vimos, no versículo 45, que nós não chegamos a ler, diz assim: as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Assim, irmãos, é o pecado. O pecado, ele também faz separação. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separou o homem de Deus e separa até hoje. Isaías disse no capítulo 59, versículo 2, que são os pecados do homem que criam um abismo entre Deus e o homem e gera essa separação. Então, o pecado, irmãos, ele separa o homem de Deus. O pecado, ele separa o homem do próximo. O homem, por causa do pecado, ele cria ódio pelo outro, ele tem mágoa do outro, né? Ele cria ressentimentos. Isso separa as pessoas. O pecado, ele separa o homem de si mesmo. O homem é separado de si mesmo por causa dos seus complexos, das suas culpas, né? Da sua autoestima, que muitas vezes é achatada pelos problemas da alma. Então, irmãos, o pecado, ele separa. Assim como a lepra, ela separava as pessoas, o pecado, da mesma forma, ele também separa. A lepra, em terceiro lugar, irmãos, ela insensibiliza, né?
as pessoas, tornavam-se pessoas insensíveis, porque a lepra, né, existem dois tipos de lepras, e um dos tipos de lepra era do tipo que a pessoa, até hoje, né, adormece o local da lepra. E muitas pessoas naquela época só descobriam que estavam com lepra quando havia um contato com fogo, e ele se queimava e não sentia nada, porque aquela lepra anestesiava. Esse tipo de lepra, irmãos, afetava as extremidades nervosas. A área afetada perdia completamente a sensibilidade, né? O paciente só descobria, como eu falei, que estava com lepra quando ele sofria alguma queimadura e não sentia dores. Então, com o avanço da doença, as cartilagens, elas iam sendo necrosadas e apodrecendo, né? O paciente perdia os dedos das mãos, dos pés. Se você tiver curiosidade para pesquisa lá, dá um Google lá, né, a lepra no estado avançado. Você vai ver pessoas com as mãos sem praticamente os dedos, sem o nariz, sem os lábios, com essas partes dos olhos tudo comido, sem orelhas, porque são essas partes cartilagilosas, mais mole, de osso mole, elas começam a se apodrecendo. Então, irmãos, essa era a vida de um leproso. A lepra, ela atinge as células nervosas e deixa o doente insensível. De forma semelhante, o pecado também, irmãos, ele anestesia, ele endurece o coração das pessoas, cauteriza a consciência e mortifica a alma de tanta gente. As pessoas, irmãos, estão aí. Um cristão, quando ele comete o pecado, ele se entristece, ele sente algo dentro dele, dá um sinal de alerta: você pecou. Mas as pessoas, irmãos, estão pecando aí fora e não estão nem aí, porque estão cauterizadas. O pecado tornou elas insensíveis, não há sensibilidade quando elas pecam. Pelo contrário, muitas vezes elas se orgulham do pecado, se alegram por estarem pecando. Então, irmãos, como a lepra, o pecado, ele é progressivo também. A lepra começava com pequenas bolhas ou pequenos sinais, ia progredindo para todo o corpo. Assim também é o pecado. A Bíblia diz que um abismo, ele chama outro abismo. Então ele é progressivo. Ele é progressivo. Começa pequeno. Eu, com os adolescentes, na semana passada, nós tratamos sobre a questão das drogas, né? E ontem foi sobre a bebida. Quantas pessoas que estão envolvidas com droga, com bebidas, que começou com coisa pequena? Foi só um cigarro, era para ser só uma dose ou só uma cerveja, era para ser só um experimentar ou só ceder a expressões dos colegas, dos amigos, e muitos estão escravizados, presos e não conseguem mais sair. O pecado, irmãos, ele é progressivo. Um abismo chama outro abismo, diz a palavra. Mas em quarto lugar, irmãos, a lepra deixa marcas. Como eu falei, uma pessoa leprosa, ela começava a se degenerar. É o contrário de regenerar. Degenerar, deformar. E ela deixava terríveis marcas e cicatrizes na vida da pessoa. Você dá um Google lá depois e vê, né? A pessoa com a lepra ou hanseníase no estado avançado, que você vai ver. Quando a lepra, irmãos, ela atinge o seu estágio, o último estágio, o doente começa a perder os dedos, o nariz, os lábios, as orelhas. A lepra, ela atinge os olhos, os ouvidos e os sentidos. O pecado também, irmãos, deixa marcas. Adoecemos por causa do pecado. Não era para nós adoecermos. A doença veio a esse mundo por causa do pecado, é consequência do pecado.
Nós também, irmãos, o pecado deixa marcas na alma, culpa, medo. Tanta gente com ansiedade, com depressão. O pecado deixa marcas na família. Quantas famílias dissolvidas, destruídas, quantos relacionamentos quebrados por causa do pecado. Quanta violência por causa do pecado. Irmãos, em quinto lugar, a lepra, ela contamina. A lepra, ela é contagiosa. Ela se espalha por todo o corpo da pessoa. O leproso precisava ser isolado, do contrário, ele ia transmitir essa lepra, essa doença, para outras pessoas. Então ele precisava ser isolado, ele precisava estar longe das outras pessoas. O pecado também, irmãos, ele é contagioso. O que a Bíblia diz? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Toda a massa. Se você começar a andar só com pessoas que praticam coisas erradas, a tendência é você também seguir pelo mesmo caminho. Por isso, Davi, ele nos ensina no Salmo 1, ele diz que nós não devemos andarmos nos conselhos dos ímpios, não nos determos no caminho dos pecadores e nem nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores, porque há esse perigo. Há esse perigo. Se você nutre amizade, convívio com pessoas que não buscam a Deus, que não querem nada com Deus, mas praticam coisa errada, a tendência é você seguir esses princípios. Então a Bíblia diz, irmãos, que nós não devemos zombar do pecado, que quem zomba do pecado é louco. O pecado, ele apanha a pessoa que briga com o pecado, um dia ele é apanhado por esse pecado. Então o pecado, irmãos, ele tem esse poder de contaminar as pessoas. Em sexto lugar, a lepra deixa a pessoa impura. Era uma das marcas da lepra. Ela deixava a pessoa impura. A lepra era uma doença física e social, porque além de atingir o corpo, deixava a pessoa impura fisicamente. O leproso, ele era banido do seu lar, da sua cidade, do templo, da sinagoga, do culto. Ele não poderia participar porque ele estava leproso. E ele tinha que carregar, irmãos, um sino no pescoço, um sino no pescoço, para que as pessoas ao longe ouvissem aquele sino, aquele chocalho. Eles já sabiam, ali tem um leproso, então não devo me aproximar dele, eu não devo me aproximar dele. E ele deveria gritar sempre que alguém se aproximasse: imundo, imundo. Então, irmãos, os 10 leprosos curados por Jesus, eles gritaram de longe, pedindo ajuda. Eles começaram a gritar. Por que eles gritaram? Porque estavam longe de Jesus. Eles sabiam que não poderiam se aproximar. Eles não ousaram se aproximar dele. O pecado, irmãos, também deixa o homem impuro. A nossa justiça aos olhos de Deus, diz a palavra, não passa de trapo de imundícia. O homem, ao ser impuro diante de Deus, o homem, por ser pecador e por estar nessa condição de impuro, imundo, ele não pode se aproximar de Deus, que é santo, 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 que é totalmente puro e santo. Somente, irmãos, purificado pelo sangue do Cordeiro, é que nós podemos nos aproximar. Essa aproximação ela é possível hoje. De forma espiritual, nos aproximamos de Deus por meio de Cristo. Somente quando formos glorificados, nós poderemos estar diante de Deus de forma plena, fisicamente, porque seremos glorificados num corpo totalmente puro, santo, longe das impurezas desse nosso corpo. Em sétimo lugar, irmãos, a lepra, ela tinha uma outra característica tão terrível, que era matar. Ela mata. A lepra era uma doença que ia deformando e destruindo a pessoa aos poucos. E assim,
os leprosos, eles iam perdendo os membros do corpo, ficando chagados, feridos, mal cheirosos, né? E acabavam morrendo numa total solidão. Era uma situação triste, né? O leproso era como um morto-vivo. Irmãos, o pecado também mata. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado mata. Ele matou espiritualmente Adão e Eva, ali no momento em que eles pecaram no jardim. Eles morreram espiritualmente e, consequentemente, toda a raça humana. O homem nasce morto espiritualmente e ele precisa nascer de novo. Ele precisa nascer de novo. O pecado, irmãos, ele é pior do que todos os males. Ele é pior do que a lepra. Porque a lepra, ela só atinge algumas pessoas. O pecado, ele atingiu toda a raça humana. A lepra, irmãos, ela só destrói o corpo. O pecado destrói o corpo e a alma. A lepra, irmãos, ela não pode separar o homem de Deus. Mas o pecado, ele separa o homem de Deus. Aqui na história e na eternidade. Ele separa o homem de Deus aqui, no tempo e na eternidade. Então o pecado, ele mata. O pecado, ele tem como consequência a morte. E assim era a situação daquele homem, daquele leproso. Assim é a situação do homem sem Deus. Ele está separado de Deus. O pecado gera consequências gravíssimas, que é a morte espiritual, morte física e, se não crer em Cristo, morte eterna. Então, irmãos, qual foi a atitude daquele homem? Qual foi a atitude? Aquele homem que se encontrava numa situação dessa forma, longe da sua família, separado, praticamente condenado à morte, por causa daquela terrível doença. Aquele homem, aquele leproso, ele teve uma grande determinação. É o que diz aí no versículo 40. Aproximou-se dele o leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Irmãos, aquele homem venceu o medo. O medo de se aproximar de alguém. Aquele homem venceu o autodesprezo, os seus complexos. Aquele homem venceu o repúdio das pessoas. Ele sabia que seria repudiado. Ele venceu os embaraços, os embargos da lei. Porque a lei dizia que ele não poderia se aproximar de ninguém. E aquele leproso, ele saiu do leprosário, ele saiu ali, daquele lugar, da sua caverna de morte. Ele venceu a revolta, a dor, a mágoa, a solidão, a frustração, a desesperança. Aquele homem tem uma atitude, ele vai até Jesus. O miserável leproso, ele forçou essa passagem até Jesus, porque onde Jesus estava, irmão, tinha multidão de pessoas. Imagine ele se aproximando e as pessoas se afastando dele, a ponto de ficar apenas ele e Jesus. Ele se aproximou de Jesus, levou sua causa perdida a ele. Ele se aproximou tanto de Jesus, irmãos, a ponto de Jesus tocar nele, porque o leproso tinha que manter distância das pessoas. Se quisesse conversar mais de uma determinada distância, praticamente gritando. E ele se aproximou tanto de Jesus, que Jesus estava tão próximo dele que tocou nele. Isso, irmãos, é digno de nota, porque a lei ordenava, né? O versículo 46 do capítulo 13 de Levítico diz: habitará só. Olha como era a vida de um leproso. Ele habitará só. A sua habitação será fora do arraial, fora da cidade, fora do convívio social. Esse leproso, irmãos, ele não se escondeu.
mas ele correu na direção de Jesus. Irmãos, tantas pessoas hoje que estão correndo, se escondendo de Deus, mas que devem correr na direção de Jesus. Quantas pessoas que sentem o seu pecado, mas por sentir o seu pecado, elas se escondem de Deus. Ao invés de correr para Deus, Senhor, eu sou pecador, eu estou impuro diante de Ti, os meus pecados me condenam, me salva, me purifica. Adão, irmãos, no Éden, ele se escondeu. Quando ele pecou, ele se escondeu. Deus chegou lá: Adão, onde estás? Senhor, eu me escondi, eu estou aqui. Eu tive vergonha e medo, por isso eu me escondi. Portanto, irmão, não fuja de Jesus. Prote aos seus pés. Quando pecarmos, não devemos fugir, mas nos prostrar diante de Cristo. Porque a Bíblia diz: nós temos, se pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, irmãos, Jesus convida: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquele homem, ele furou todos os bloqueios, ele transcendeu, ele fez aquilo que era incomum, que não era comum ao leproso fazer. Ele contrariou as normas sociais, dispôs a enfrentar o desprezo das pessoas, a gritaria e quem sabe até as pedradas da multidão. É isso que o pecador tem que fazer: reconhecer seu pecado, a sua necessidade de Deus, correr para Deus, não importar o que as pessoas vão falar, vão pensar, mas se colocar, se prostrar diante de Cristo, se humilhar. Ele rompeu, irmãos, com a decretação, do fracasso imposto à sua vida. Ele estava decretado ao fracasso, ele estava fadado à morte, ao abandono, à vergonha, à caverna, a uma vida separado dos demais. Contudo, ele se levantou e foi ao Salvador. Ele buscou aquele que poderia, aquele que era a sua única esperança. Irmãos, a única esperança para o homem é Cristo. Não há esperança de perdão de pecado sem Jesus Cristo. Não há esperança para o homem pecador a não ser Cristo. Ele não pode ser salvo pelas suas obras, ele não pode ser perdoado por nome de nenhum outro santo, de nenhuma outra pessoa, de ninguém, somente por meio de Cristo. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Ele foi o único que morreu para nos perdoar os pecados, para nos justificar diante do Pai. Portanto, irmãos, aquele homem correu para aquele que era a sua única esperança. E aquele leproso, ele demonstrou também uma profunda humildade. Ele se ajoelhou, prostrou-se com o rosto em terra, adorou o Senhor. São esses os termos usados por Mateus e por Lucas ao se tratar do mesmo texto. Aquele homem se prostrou, se ajoelhou. Precisamos, irmãos, nos prostrar diante de Deus. Às vezes eu observo, vamos ao momento de oração. Ninguém quer se ajoelhar, prostrar-se. É exatamente, irmãos, uma demonstração de profunda humildade. Não quer dizer que a oração vai ser ouvida porque você se ajoelhou, mas ela é uma demonstração de humildade diante do Rei, de se ajoelhar, de se prostrar. Aquele homem reconheceu a majestade de Cristo, o poder de Jesus, chamou ele de Senhor. Ele chamou Jesus de Senhor. Ele demonstrou que tinha necessidade, não apenas de cura, mas a necessidade do próprio Senhor. Irmãos, adorar o Senhor é maravilhar-se de quem Ele é, e não apenas o que Ele pode fazer por nós. As pessoas hoje estão buscando Deus porque querem alguma coisa, porque querem algo em troca. Nós devemos buscar a Deus porque Ele é primeiramente. Ele é o Senhor, o Rei de toda a criação. Ele é o nosso Senhor que nos criou.
esse deve ser, irmãos, aquilo que deve mover nós a buscar a Deus, porque Ele é Senhor e Rei. Senhor e Rei. Adoramos a Deus pelas suas virtudes e damos graças pelos feitos dele. Graças, irmãos, pelos feitos do Senhor Jesus devemos dar, mas devemos buscar e adorar pelas suas virtudes. Mas outra atitude daquele leproso, ele demonstrou genuína fé. Ainda aí no versículo 40, ele se aproximou de Jesus, não com dúvidas, mas cheio de convicção. Ele sabia que Jesus podia todas as coisas. Então ele chega dizendo: se queres, se quiseres, pode purificar. Irmãos, ele não estava com dúvida nenhuma, mas ele estava cheio de convicção. Olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me purificar, pode me livrar dessa lepra. Irmãos, a fé, ela vem invisível, ela toca aquilo que é, de certa forma, intangível, intocável. Ela torna possível aquilo que é impossível. A fé, irmãos, pela fé nós pisamos no campo dos milagres. Pela fé nós vivemos algo sobrenatural. Pela fé, irmão, nós podemos ver a glória de Deus. Não há abismo tão profundo que a graça de Deus não possa chegar lá para buscar a pessoa, para alcançar aquela pessoa. O limite do homem não pode esgotar as possibilidades de Deus. Mas aquele leproso, irmãos, a outra atitude dele é que ele demonstrou plena submissão. O leproso não exigiu nada. Ele não chegou lá dizendo, eu determino, eu decreto, mas ele roga: Senhor, eu determino que o Senhor me cure. Eu determino que o Senhor, decreto a minha cura em seu nome. Ele chega cheio de humildade, submissão. Ele roga. Ele não reivindica direitos. Viu Edir Macedo dizendo que nós temos que reivindicar nossos direitos diante de Deus. Nós temos direito. O único direito que nós temos é do inferno. Esse é o nosso direito legítimo, por sermos pecadores. Irmãos, aquele homem, ele não impõe o seu querer, mas ele demonstra plena submissão à vontade soberana de Jesus. A vontade de Deus, irmãos, é sempre boa, perfeita e agradável. E a vontade dele que deve ser feita, tanto na terra quanto no céu. E aquele homem, por essa atitude, ele recebe um grande milagre. Qual foi a atitude de Cristo diante daquela situação? Compaixão profunda. Versículo 41, irmãos, diz assim: profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Marcos, irmãos, nos leva até o coração de Jesus. E ele revela o que o levou a agir. O que levou Jesus a agir? Jesus, diz o texto, Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Irmão, em Jesus, Deus faz uma ponte entre ele e os excluídos. Jesus, ele sentiu a compaixão pelo leproso, em vez de pegar pedras para jogar nele, como as outras pessoas faziam. Jesus sentiu profundo amor por aquele homem, ao invés de sentir náuseas, como as pessoas sentiam por causa da lepra. Todos tinham medo dele, fugiam dele com náuseas, querendo vomitar. Jesus se compadeceu dele e tocou aquele homem. Jesus, irmãos, ele não considerava ninguém indigno. Todas as pessoas poderiam se aproximar dele: leprosos, aleijados, paralíticos, surdos, cegos. Ele se aproximava de todas essas pessoas. Ele veio ao mundo, irmãos, para ajudar a curar e salvar as pessoas. Jesus, irmãos, se compadece de todos. Portanto, basta que o homem se aproxime de Cristo,
Basta que o homem clame a Jesus Cristo. Clame a Jesus por misericórdia, por compaixão, por mais pecador que seja, por mais enfermo que seja, por mais culpado que esteja. Clame a Jesus. Clame a Jesus. Irmão, Jesus, mesmo que todos rejeitem, Jesus nunca vai rejeitar você. Pelo contrário, Ele vai se compadecer de você. Ele sabe quem é você, Ele sabe seu nome, seu problema, sua dor, sua angústia, seus medos. Ele não vai se esconder de você. E Jesus então toca aquele homem. O toque de Jesus quebrou, irmãos, o sistema judaico. Em um lugar decisivo, porque o puro não ficou impuro, porque tocou ali. Jesus é Deus e nada pode contaminar Ele. E Ele toca, Ele não fica leproso, pelo contrário, o leproso fica puro, porque teve o contato com aquele puro, santo Jesus. A imundícia da lepra, irmãos, não pôde contaminar Jesus, mas a virtude curadora dele limpou aquele homem. Irmãos, eu vou parar por aqui, que o tempo já está se esgotando, né? Ainda tinha mais um ponto para a gente, alguns pontos para a gente frisar, fica mais para frente. Mas que Deus abençoe, irmãos, a todos. E o pecado tem todas essas características. O pecado, ele separa o homem de Deus de si mesmo do próximo. O pecado, ele gera morte física, espiritual e eterna. O pecado, ele é pior do que todas as doenças. O pecado, irmãos, a única solução para ele é Cristo. Assim como era a lepra naquela época, que não tinha cura. Hoje tem, mas naquele tempo não tinha. Somente Deus poderia intervir e curar um leproso. Somente Deus pode curar. Somente Deus pode perdoar. Somente Deus pode fazer a pessoa nascer de novo, regenerar a pessoa e dar vida. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus abençoe cada um de nós. E que possamos sempre estar nos refugiando em Deus, que nos ama, tanto que enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e nos curar do pecado. Em nome de Jesus. Amém.